Eu recebi essa pergunta diversas vezes no meu e-mail e nos comentários aqui do canal. Maltama, pode ter algum problema na inspeção de saúde o uso de anabolizantes? Será que cai no exame toxicológico para a ESA, para a SpaceX ou outros concursos militares? Eu vou responder isso no vídeo de hoje. Esse vídeo é muito sério e importante, então preste atenção. Saudações, seja muito bem-vindo ao canal Coach Militar. Eu sou Maltama, o seu coach rumo ao sucesso. Você, concurseiro de plantão, futuro oficial e sargento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Auxiliares, que tem interesse em aprender ao máximo, em ter inspiração, motivação e dicas, já se inscreve aqui no nosso canal que você vai ter muitas informações para te ajudar na sua jornada de sucesso. E se você realmente está determinado a contar com a minha ajuda, a contar com um treinador, vai no primeiro link da descrição e faça a sua matrícula no nosso treinamento que está muito padrão. Bom, essa questão dos anabolizantes realmente é uma questão muito séria. É uma questão que deve ser analisada num aspecto amplo para que você tenha saúde. Então, de uma forma geral, eu quero dizer aqui que não é recomendável fazer o uso de anabolizantes, principalmente para jovens. Nós que somos jovens, né, eu estou me incluindo nessa categoria, nós temos os nossos hormônios em equilíbrio, nossos hormônios em plenitude. E toda vez que a gente toma uma substância externa, que a gente aumenta a indução dos hormônios através de fontes exógenas, externas ao nosso corpo, nós estamos criando um tipo de desequilíbrio. E isso pode ter diversas consequências negativas na nossa saúde. Então, de uma forma geral, eu não recomendo a nenhum jovem a utilização de anabolizantes. Detalhe importante, eu já utilizei anabolizantes, então eu sei do que eu estou falando. Se você está vendo essa minha careca aqui, ó, se você está vendo esses meus cabelos brancos, presta atenção nisso, jovem. Isso é consequência do uso de anabolizantes. Os anabolizantes que eu utilizei me ajudaram na performance, porém tiveram diversas consequências. Eu utilizei sempre em pequenas doses, em pequenos ciclos, nunca fiz nada maluco ou exagerado e eu percebi que isso acelerou o meu envelhecimento. Então hoje em dia se eu tenho uma cara mais de ralo, né, como a gente fala no exército, uma cara de ralo, é por conta do uso de anabolizantes. Se eu tenho tudo esse cabelo branco aqui, é por conta do anabolizante. Se eu estou mais careca, é por conta dos anabolizantes. E tudo isso tem a ver com acelerar o seu metabolismo, tem a ver com envelhecimento. Além de um monte de outras coisas que eu me curei depois que eu parei com o uso de anabolizantes e comecei a adotar uma dieta vegana, uma dieta totalmente equilibrada, saudável, sem consumir produtos de origem animal, fazendo desintoxicação, jejum, enfim. Aí eu reequilibrei todo o meu corpo. Então, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui é que eu estou falando de uma coisa que eu tenho experiência pessoal. Detalhe, toda a massa muscular que você ganha usando anabolizantes, uma vez que você para de utilizar, você vai perder a grande maioria da sua massa. Então, muita gente pensa que vai tomar anabolizante e vai ficar bombadão e vai reter a massa e vai reter os ganhos. Não vai. A grande maioria das pessoas vai tomar anabolizante, vai ter um super ganho de força, um ganho de resistência, um ganho de massa muscular. Uma vez que ela corta o ciclo, acontece que o primeiro efeito é perder a força. Vai diminuir a força. Daí, quando você diminui a força, o que, que acontece? Você fica na academia tentando puxar o mesmo peso. E você até consegue, porque o teu músculo tem memória. Só que aí os seus ligamentos começam a dar problema, aí você começa a ter dores e aí pode complicar sério. E muitos jovens, quando chegam nesse ponto, optam por continuar tomando anabolizantes. Então é um ciclo extremamente vicioso. Os anabolizantes são drogas, são extremamente perigosas para a nossa saúde. Além de serem perigosos, os anabolizantes são ilegais. Então, a grande maioria dos jovens não tem prescrição médica, não tem acompanhamento. Então, tomar anabolizante é uma baita bobeira, é uma burrice e não é útil, tá certo? Então, fica aí um alerta para os jovens que têm essa visão de tomar anabolizantes. Existem casos que os anabolizantes são necessários, sim. Existem vários casos.
Mas esses casos são casos que devem ser diagnosticados por um médico que vai dizer, vai fazer exames, vai ver se os seus hormônios estão abaixo e aí ele vai indicar uma dose terapêutica de anabolizantes e não uma dose estrondosa como a maioria toma. Tá, Maltamos falou um monte tal dos anabolizantes, mas não respondeu a pergunta. Pode ter problemas na inspeção de saúde? A princípio, não. Por quê? Porque a inspeção de saúde e o exame toxicológico não avalia a questão dos anabolizantes. O exame toxicológico é mais focado em drogas, tipo sintéticas e recreativas, como drogas como cannabis, como cocaína, crack, anfetaminas e drogas desse estilo. Não tem teste positivo até o momento para toxicológico de anabolizantes. Então, os esteroides anabolizantes não são computados no exame toxicológico. Porém, podem haver outras complicações devido ao uso de anabolizantes que podem atrapalhar na inspeção de saúde. Geralmente, um jovem de 18 ou 19 anos tem uma saúde de aço e ele pode tomar um monte de anabolizante que não vai ter problemas a curto prazo. Então, os problemas começam a vir a médio e longo prazo, ou depois do uso repetitivo de anabolizantes. Né? E são diversos problemas que estão associados ao uso de anabolizantes. E como eu falei, um detalhe importante é você perceber que você perde muito daquilo que você achou que ganhou. Porque durante um tempo seu corpo funciona de uma forma extraordinária, absorvendo mais proteína, se recuperando mais rápido, é isso que faz você ganhar massa muscular. Só que passa um tempo você perde tudo isso. Inclusive um dos inscritos aqui do canal veio me zoar, né? Que eu falei que fazia musculação, fazia uns 20 anos e tal. E o cara falou, ah, mas como você é rato desse jeito, né? Pô, maltão, magrelão aí, não sei o que, ratão, e frango, né? Ele falou. E é justamente por isso, eu utilizei anabolizantes durante um tempo, eu cheguei a pesar quase 90 quilos, né? Eu tava grandão, bombadão, com pouco percentual de gordura, só que uma vez que eu saí dos anabolizantes, aconteceu exatamente o que eu falei aqui, eu abaixei a força, tentei me manter, acabei machucando meu cotovelo, e eu tive que ficar 3 meses sem malhar, e esses 3 meses eu perdi praticamente quase tudo que eu tinha conquistado. Então, hoje em dia, eu levo uma vida muito mais saudável, eu faço meus exercícios sem me preocupar com a estética, sem me preocupar demais com a questão da performance. Detalhe, para a performance militar não é necessário tomar anabolizantes. Eu vejo que a grande maioria dos meus amigos militares que eram no TAF, assim como eu, tiravam excelente, os caras nunca precisaram de anabolizante e sempre correram mais que 3.300 metros em 12 minutos, sempre fizeram mais de 50 flexões, faziam 16, 17, até 20 barras, sem problema algum. Então, não é um recurso necessário para ser um bom militar. Se você está pensando, cogitando usar os anabolizantes, siga o meu conselho, não use esse tipo de substância, não vai te agregar tanto quanto os prejuízos que vai trazer. Beleza? Não é necessário para a carreira militar. Fica aqui a minha orientação, você que decide se você vai seguir ou não, tá certo? Os jovens têm uma tendência de querer as coisas para ontem e muita gente quer acelerar o processo natural do corpo, quer acelerar o processo de performance e isso não é saudável, beleza? Se você tiver algum problema com hormônio, procure um médico, que aí sim você vai poder tomar anabolizante prescrito conforme o seu médico te orientar, beleza? Aguarda aí o seu feedback, seus comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Brasil!